Um bom dia a todos. Hoje a gente vai falar sobre o assédio moral no trabalho remoto. Eu sou Beatriz, sou sócia da área trabalhista do Gaia, e junto comigo hoje estarão a Roberta e o Henrico. Se vocês quiserem se apresentar. Roberta, faça as honras. Obrigada, Henrico. Obrigada, Bia. Obrigada pelo convite. Acho que vai ser um bate-papo bem legal, um tema bem atual, relevante, né, que está bombando aí na mídia, nos RHs, então acho que vai ser ótimo. Então, eu sou Roberta Fixa, sou advogada da unidade da Gaia aqui de Curitiba, responsável junto com o Henrico aqui pela área trabalhista, pelo atendimento da parte de consultoria e de contencioso de Curitiba e região. Bem, o meu nome é Henrico Luiz Sofiati, sou sócio do escritório de Curitiba, responsável, entre outras áreas, pela área trabalhista, na qual a gente atende várias empresas, junto com a Roberta e a Amanda, que também é membro da nossa equipe. Bem-vindos aí à nossa conversa. Obrigada, Henrico e Roberta. Bom, hoje a gente pretende fazer um bate-papo bem objetivo, trazendo uma visão geral sobre alguns conceitos jurídicos, mas também uma troca, um bate-papo, algumas dicas do que a gente já vem observando na prática com relação a essa rotina que é tão nova para todos, né? Muito intensa, mas uma rotina do trabalho remoto e nas suas variedades, né? Do teletrabalho, do home office, que foi muito intensificada durante a pandemia e que agora a gente está conseguindo, né? A gente está conseguindo observar como que esse movimento vem, de fato, se incorporando na rotina das empresas, na rotina dos profissionais, e a gente, como a gente assessora, né, de modo geral, empresas na área trabalhista, a gente quer trocar um pouco da experiência do que a gente já vem recebendo. Então, eu vou compartilhar a apresentação que a gente fez, e aí eu queria fazer um combinado aqui com vocês. A gente tem na barra, no final da tela, um Q&A, o QIA aqui, que é onde vocês podem direcionar as perguntas. A nossa ideia é conseguir fazer esse bate-papo em uns 40, 45 minutos e deixar uns minutinhos no final para as perguntas. Então, quem tiver com a agenda mais apertada, consegue participar, pega o nosso conteúdo de apresentação e aí a gente fica batendo esse papo aí, tirando dúvidas no finalzinho para quem conseguir continuar aqui com a gente. Mas a gente tem aqui o compromisso de ocupar no máximo 1 hora aí de vocês com essa troca de experiências. Então, aqui embaixo, só reforçando, vocês podem direcionar as perguntas para o Q&A. Então, eu vou começar aqui compartilhando a nossa apresentação. Vocês. Bom, para vocês entenderem como que está estruturado o nosso bate-papo de hoje. A primeira parte desse bate-papo, a gente vai conversar um pouquinho sobre os conceitos. O que é o trabalho remoto? Tem diferença do trabalho remoto para o teletrabalho? Teletrabalho é a mesma coisa que home office? Tudo diferente, tudo parecido? E depois dessa introdução do conceito deste trabalho, a Roberta e o Henrico vão conversar um pouquinho sobre os reflexos de assédio moral neste novo ambiente de trabalho, tá bom? Então, para a gente começar aqui, né, é inequívoco que essa questão do trabalho remoto hoje é algo que se incorporou na realidade dos trabalhadores, né? Então, uma notícia aí fresquinha do dia 13 de junho, com uma pesquisa com mais de 1.008 trabalhadores em todo o país, teve como resultado a informação de que 85% desses profissionais entrevistados aceitariam uma proposta de emprego com mais dias de home office. E 64,4% dos que deixaram o trabalho remoto e voltaram para o presencial entendem que a qualidade de vida piorou com a nova rotina de deslocamento. Então, especialmente aqui, acredito que grande parte do nosso público que hoje está participando aqui desse bate-papo, está em grandes cidades. Então, é inequívoco, né? A gente sente realmente essa questão do deslocamento, que acaba sendo o ponto principal, talvez, da melhoria da qualidade de vida e da preferência por esses dias de trabalho em
fora das dependências do empregador, né? Mas, afinal, o que é essa história de teletrabalho, trabalho remoto, home office, é tudo a mesma coisa? Não, não é. A gente tem como gênero o trabalho remoto. A CLT, ela já previa lá atrás um artigo bem específico dizendo que o profissional que trabalhasse com subordinação, sendo essa subordinação pessoal ou exercida através de meios telemáticos, informatizados, isso era a mesma coisa, era empregado do mesmo jeito. Depois, mais recentemente, foi inserido um capítulo específico do teletrabalho, que veio com a reforma trabalhista de 2017. Esse capítulo do teletrabalho foi rapidamente alterado em razão da pandemia. Então, a gente foi tendo algumas modificações do conceito do teletrabalho que foi imaginado. Então, dentro do gênero trabalho remoto, eu tenho o teletrabalho. E o que é o teletrabalho? O teletrabalho, ele é a prestação de serviços fora das dependências do empregador. Hoje, a lei define que de modo preponderante ou não, mas a natureza do trabalho é com a utilização de tecnologias de informação e comunicação. E a lei, com recente modificação, diz mais, ele fala, olha, esse profissional, se de vez em quando tiver que comparecer nas dependências do empregador para a realização de algumas atividades específicas, tudo bem, isso não descaracteriza essa natureza do trabalho. Então, o que é muito importante, aí dando um exemplo, o profissional ele consegue executar a sua rotina completamente fora do ambiente de trabalho, né, das dependências do empregador, porque, por exemplo, ele consegue utilizar somente formas, né, de comunicação remota. Mas, 1 ou 2 vezes na semana, ele precisa comparecer para uma reunião presencial, de feedback, de marketing, de vendas. Essa atividade específica não descaracteriza a natureza do teletrabalho. E por que a gente discutiu muito a questão do teletrabalho? Porque, na sua origem, o teletrabalho não exigia controle de jornada. Então, em alguns momentos, ele era usado como ferramenta para você não precisar ter o controle, e sem controle não há pagamento de horas extras. Mas, recente modificação, depois do que a gente experimentou na pandemia, hoje o teletrabalhador ele precisa ter o controle de jornada, assim como aquele que está 100% presencial, exceto se a gente conseguir configurar na atividade dele que essa rotina é por tarefa ou produção, o que muitas vezes é bastante difícil essa caracterização, mas é hoje o que a lei define. Então, dentro disso, quando que eu posso instituir o teletrabalho, que rotinas ou obrigações legais que eu tenho, né? O teletrabalho, ele é imaginado pela lei, ou ele é estruturado pela lei como uma condição, quase que como uma condição pior para o empregado. Então, o que a lei define? A lei fala assim, olha, o profissional que vai do trabalho presencial para o teletrabalho, isso só pode acontecer por mútuo acordo, aditivo escrito, contratual. Nós precisamos regulamentar essa atividade. O inverso, basta que o empregador convoque, avisando com 15 dias. Você tira do teletrabalho e vem para o presencial. Então, quando a gente lê essa rotina, né, ou as regras que a lei determina para essa configuração, fica-se a sensação de que o teletrabalho seria uma condição prejudicial ao empregado, né? Não é o que a gente vem acompanhando por essas notícias, e especialmente essa bem recente que eu compartilhei, mas para os olhos da lei é assim. E o home office, onde é que está o home office no meio de tudo isso? Na verdade, o home office ele tem a natureza do trabalho presencial, só que de vez em quando eu posso fazer da minha casa. Só que de vez em quando eu não preciso estar eu vou fazer exatamente o que eu faço presencialmente, eu faço fora das dependências do empregador, na minha casa, num coworking, mas eu não tenho a natureza da minha atividade, é a mesma. Então, por exemplo, eu, enquanto advogada, eu vou responder um parecer, vou elaborar uma peça do escritório da minha casa. Quando eu estou em casa,
eu continuo com a mesma natureza de atividade, então é o meu dia de home office, então é toda a regra, não muda a regra da CLT para essa rotina, para esse controle. E a do teletrabalho, com a recente modificação, que teve como principal diferença a necessidade do controle de jornada, também aproximou muito, né, a rotina de um trabalhador padrão. Só tem que ter esse cuidado para esses avisos. Então, a gente tem que comunicar previamente, se você precisar voltar como trabalhador e observar o prazo da lei, tem que ter os ajustes no contrato, tem que ter o controle de jornada, e o empregador precisa instruir esses profissionais a tomar cuidados com as suas rotinas dentro da casa, que é mais difícil fiscalização, para as regras de ergonomia, postura. Então, a gente até conversou muito disso, até em outros webinários que a gente fez, especialmente durante a pandemia, com essas instruções, né? Você está dentro de uma conversa, vendo seus profissionais, todo mundo por videoconferência, está vendo que o profissional está deitado num sofá, não está numa boa postura, é importante que o empregador instrua, explique, ele tem que ter a adequação. E dentro disso, embora o empregador não tenha obrigação de fazer reembolso de custos e fornecimento de equipamentos para que o profissional consiga exercer um bom trabalho em casa, isso é objeto de negociação entre as partes dentro do contrato. Como o empregador ele acaba sendo responsável por eventuais doenças ou acidente do trabalho, a gente recomenda que isso seja acompanhado de perto e avaliado aquilo que o empregador consegue sim fornecer para que o profissional exerça o trabalho fora de suas dependências. Então, talvez avaliar se o teclado é correto, se a altura do computador é correta, mas não há uma obrigação de tudo ser custeado ao empregador, tá bom? E aí, encerrando, então, esse conceito, né, desse trabalho remoto fora das dependências do empregador, a gente vai começar aqui o bate-papo sobre o assédio moral e as dificuldades que a gente tem ou que vai passar a enfrentar com essa nova forma de trabalho, quando a gente está fora das dependências do empregador. E aí eu vou passar a palavra para a Roberta e para o Henrico. Bem, bom dia. Então, palavra comigo agora. Nós fizemos um sumário sobre essa questão do assédio moral, ou seja, por onde que nós vamos navegar nesses próximos slides, para que vocês tenham uma orientação de como a nossa fala vai se orientar. Eu vou falar sobre as primeiras questões acerca do assédio moral, depois a Roberta assume, e eu já quero me desculpar a todos os presentes. Eu, ao final dessa nossa conversa, vou ter que me ausentar, porque, infelizmente, após um ano estar na fila de um agendamento no consulado italiano, sou cidadão italiano também, eles agendaram a minha entrevista de renovação do meu passaporte para as 11h55 da data de hoje, sendo que essa data não poderia ser alterada. Então, peço desculpas a vocês. Mas, dando sequência, então, à nossa apresentação, eu gostaria de abordar uma questão que vem sendo discutida desde a pandemia, onde se notou um aumento muito grande dos casos de assédio moral e sexual no ambiente de teletrabalho. Segundo um artigo da Stella Campos, publicado ainda em 2021 no jornal Valor Econômico, o assédio sexual e moral durante a pandemia cresceu espantosos 187%. E, embora com o encerramento da pandemia esses números tenham diminuído, né, o número de denúncias de assédio moral e assédio sexual, tanto no ambiente de teletrabalho como no ambiente presencial, tenham reduzido, os patamares ainda seguem muito altos, mais altos do que o período pré-pandêmico. Segundo os especialistas, parte das principais causas desse aumento no número de denúncias de assédio no ambiente de trabalho decorrem especificamente de 4 fatores. O primeiro o que todos nós enfrentamos, ou seja, os desafios
de adequarmos a nossa vida pessoal e a das nossas famílias no contexto do teletrabalho. Uma outra questão abordada é o aumento de horas dedicadas ao trabalho em si. Uma terceira questão é a falta de cultura, de instrumentos adequados das empresas, né, para o monitoramento e avaliação dos resultados do trabalho exercido no ambiente de teletrabalho. E quarto, e talvez o principal desses fatores, é a questão da impessoalidade das cobranças nos canais virtuais, né? E dentre essas causas que eu acabei de citar, o excesso de trabalho, que foi acentuado durante a pandemia, trouxe luz para uma discussão ainda mais aprofundada para os dias atuais, que é a relação sobre a cobrança dos resultados nas empresas e o assédio moral, né? Aí nós trazemos esse slide para que a gente juntos possamos conceituar e entender o que se entende por assédio moral. Então, eu vou ler esse slide porque ele é bastante importante. Então, por assédio moral entende-se conduta abusiva de forma repetitiva e prolongada, em regra decorrente de uma relação de poder, não necessariamente de uma relação de poder, mas em regra a questão do poder tem que estar presente, consistindo na exposição de pessoas a situações humilhantes e constrangedoras no ambiente de trabalho. É uma conduta que traz danos à personalidade, à dignidade ou à integridade física e psíquica de uma pessoa, colocando a saúde em risco e prejudicando o ambiente de trabalho. Pode ocorrer por meio de comportamentos, palavras, atos, gestos, ou por escrito, por exemplo, um e-mail, uma mensagem de WhatsApp, via ações diretas, ou seja, acusações, insultos, gritos, humilhações públicas, e indiretas, ou seja, a propagação de boatos, isolamento da pessoa, recusa na comunicação, fofocas, exclusão social. Pode ocorrer entre pessoas de níveis hierárquicos diferentes, e aí a gente conceitua como assédio moral vertical, ou seja, ascendente ou descendente, ou de mesmo nível de hierarquia, que é o conhecido assédio moral horizontal. Nesse último caso, ou seja, do assédio moral horizontal, ele mais se aproxima do que a gente tem como bullying, e pode ter como alvo, via de regra, pessoas mais vulneráveis, né? Como forma de melhor exemplificar este conceito, a gente vem na sequência com um slide onde a gente vai abordar várias condutas que podem caracterizar o assédio moral. Então, uma das primeiras condutas que podem caracterizar o assédio é retirar do empregado a autonomia ou contestar a todo momento suas decisões, né? Então, aquele empregado que tinha na sua esfera de atuação uma certa autonomia, ele passa a ter retirado esses poderes, por exemplo, de contratar, decidir a promoção do subordinado, decidir a viagem para realizar uma reunião, e esse poder é retirado dele sem nenhuma motivação, né? Acusar o empregado constantemente de erros que, na verdade, não existem, né? Então, ou seja, aquela conduta de pegar no pé do empregado o tempo todo, né? Isso pode caracterizar assédio moral. Outra situação que pode caracterizar o assédio moral é passar a sobrecarregar o colaborador com tarefas em demasia, né? Ou seja, ele tinha lá um número X de tarefas por dia e o empregador começa a sobrecarregá-lo constantemente, né? Determinar horários de jornada, de trabalho excessivo, ou seja, isso é muito comum no teletrabalho, onde geralmente o chefe direto começa a pedir uma série de providências, inclusive fora do horário de trabalho, né? Impor metas abusivas ou de difícil atingimento, isso é muito comum na área de vendas, né? Onde se estabelecem metas sabidamente impossíveis de ser cumpridas e o empregado
passa a entrar numa rotina onde ele trabalha e ele nunca consegue chegar na meta estabelecida, né? Delegar tarefas que possam ser consideradas humilhantes ou degradantes, por exemplo, obrigar empregados que não têm dentro do seu rol de atividades a limpeza, varrer, organizar o escritório, passar a exigir essas atividades, geralmente no início ou final do expediente, né? Isso a gente verificou já em algumas questões de empregados que trabalham em lojas de shopping, por exemplo, que passam a ser obrigados a limpar a loja no início e no fim do expediente, né? Dar instruções erradas visando prejudicar o empregado, né? Não dar as orientações necessárias ao trabalho, ou seja, passar um trabalho para o empregado, uma solicitação, sem todas as instruções necessárias para que ele realize aquele trabalho de forma adequada. E depois, obviamente, vira uma cobrança dizendo, olha, você fez errado. Gritar ou falar de forma desrespeitosa, xingando ou agredindo o empregado. Isso a gente verifica muito em chão de fábrica, né? A gente atende várias indústrias, chegam várias denúncias em canais de compliance, onde o empregado fala, poxa, gritaram comigo na frente dos meus companheiros, me xingaram, me maltrataram. Isso pode caracterizar assédio moral, né? Brincadeiras e piadas ofensivas e constrangedoras. Isso também é muito comum no ambiente de chão de fábrica, né? Você chamar um companheiro ou chamar um subordinado com algum apelido constrangedor, visando, inclusive, que os demais empregados ali ao redor riam daquele empregado, né? Humilhações públicas ou privadas, ou seja, fazer o sancionamento de empregados perante seus colegas. Isso pode gerar, caracterizar assédio moral, né? Outras questões, criticar a vida particular do empregado, ou seja, falar que uma prática que ele tem costume na sua vida particular é ridícula, criticar, por exemplo, até a questão religiosa, alguma prática de um esporte ou a prática de uma atividade de arte, por exemplo, um empregado que pratica dança, o chefe ou os colegas questionarem a orientação sexual daquele empregado pelo fato de ele fazer aulas de dança. Isso é uma situação que já chegou no escritório, né? Advertir arbitrariamente o empregado, aplicar punição injusta, às vezes uma pequena falha, o empregado, ao invés de ser meramente advertido verbalmente, ele já é suspenso, né? Ou, ao contrário, ele não é suspenso, não é advertido, mas fica recebendo ameaças constantes de que aquela prática pode sujeitá-lo a uma punição mais grave. Isolar fisicamente o colaborador para que não haja comunicação com os demais colegas, ou seja, tirar, por exemplo, um empregado num ambiente onde tinha 4 ou 5 pessoas no qual ele trabalhava junto e colocá-lo numa sessão isolado lá, fechando caixa, abrindo caixa. Isso também já chegou no escritório. Espalhar rumores ou divulgar boatos ofensivos a respeito do colaborador. Isso acontece mais na questão de assédio moral horizontal, né? Ou seja, o colega faz esse tipo de prática. Evitar a comunicação direta, dirigindo-se à vítima apenas por e-mail, bilhetes ou terceiros, ou outras formas de comunicação indireta. Ou seja, isso acontece quando o chefe direto evita o empregado, não dá bom dia, todas as solicitações são feitas através de colegas ou somente por e-mail, por bilhete, e evita estar junto com o empregado, conversar com o empregado. Isso pode caracterizar também a assédio moral. Situações frequentes no teletrabalho, ou seja, todas as situações que eu falei que podem ocorrer tanto no teletrabalho como no ambiente presencial, ocorrem mais frequentemente no teletrabalho. Vigilância excessiva, por exemplo, mandar mensagens ao longo de todo o dia, ou por e-mail, ou por WhatsApp, para ver se o empregado está trabalhando ou se ele está numa atividade de lazer, né?
limitar o número de vezes que o colaborador se ausenta e ficar monitorando o tempo todo onde ele está, o que ele está fazendo. Hoje existem ferramentas que permitem que o empregador rastreie o empregado, né? Que, se usadas adequadamente, não vão causar nenhum problema, mas que, se usadas de forma inadequada, podem caracterizar o assédio moral, né? O que tanto o empregado assediado como o empregador, em relação ao empregado que assediou aquele outro empregado, podem fazer? Bem, em relação ao empregado que foi vítima de assédio moral, ele tem, primeiramente, o canal de denúncia, de compliance da própria empresa, né, onde ele pode fazer a sua denúncia, procurando que a questão seja resolvida internamente, né? Ele tem, hoje em dia, a via do Ministério Público do Trabalho, onde ele pode levar essa queixa, né, essa denúncia, inclusive de forma anônima, caso o canal de compliance da empresa não resolva o problema que ele denunciou, e, em última hipótese, ele pode fazer pleitear a rescisão indireta do contrato de trabalho, né, com base nas alíneas A, B, C e E do artigo 483 da CLT, onde daí a Justiça do Trabalho vai se encarregar de analisar se aquela conduta que ele denunciou, de fato, dá amparo ao direito que ele está pleiteando, né? Por outro lado, o empregador, né, a empresa, quando verifica uma situação de assédio, além de tomar as medidas administrativas que cabem, seja sancionar o assediador, a depender do grau, né, da conduta, pode adverti-lo verbalmente, adverti-lo por escrito, suspendê-lo ou até demiti-lo por justa causa, nesse caso, com base no artigo 482, alíneas B e J, né, que caracterizariam ali a conduta que enseja a justa causa. Então, basicamente, são essas as principais condutas que podem caracterizar o assédio moral, tanto no ambiente presencial, mas preponderantemente no ambiente de teletrabalho, e também são essas as medidas que tanto o empregado assediado como a empresa podem tomar para resolver essa situação. Então, agora eu passo a palavra para a Roberta, para que ela dê continuidade à apresentação. Muito obrigado. Obrigada, Henrico. Então, aproveitando esse gancho de tudo que a Beatriz e o Henrico já trouxeram aqui hoje, e das particularidades aí desse novo normal, né, que o pessoal costuma chamar. Então, o quanto o assédio moral não vem mais sendo tolerado, nem no trabalho presencial, nem no trabalho remoto. Vou puxar um pouco a sardinha aqui para o lado jurídico da coisa, para trazer para vocês, para compartilhar com vocês, uma legislação nova, relativamente nova, foi sancionada em setembro de 2022, ou seja, pós-período de pandemia, a Lei 14.457 de 2022, que instituiu um programa chamado Emprega Mais Mulheres no nosso país. E é muito interessante fazer esse paralelo com a preocupação que as empresas têm hoje em dia com a saúde mental, saúde física do empregado, né? Inclusive do ponto de vista de ESG, que hoje é um assunto fundamental, aí do ponto de vista reputacional, do ponto de vista até do ponto de vista comercial, né? Isso influencia muito na hora de fechar negócios, e o bom funcionamento do negócio da empresa também leva em conta quando a empresa se preocupa com isso. Então, pensando em mais isso, a legislação trouxe essa inovação com o programa Emprega Mais Mulheres, e trouxe evoluções importantíssimas, né? O objetivo principal dessa lei é a inserção e a manutenção especificamente das mulheres no mercado de trabalho, que também é uma discussão que cada vez fica mais em alta, né?
a questão da equidade, da ausência de diferença de salários, das mesmas condições dentro do mercado de trabalho para homens e mulheres, e isso inevitavelmente passa pelo campo, pelo aspecto do dano moral e do assédio moral, né? Então, quais foram as principais medidas propostas pelo programa Emprega Mais Mulheres, nessa legislação do final de 2022? Em primeiro lugar, é o apoio à parentalidade na primeira infância, então ela traz um conforto, ela traz um apoio ali para os primeiros anos de vida do filho, que são anos de difícil manutenção no mercado de trabalho para a mulher, né? Além disso, apoio da parentalidade por meio da flexibilização do regime de trabalho, então possibilitando, ainda que esse regime fosse 100% presencial, possibilitando talvez uma negociação, uma flexibilização para que essa empregada, recém-mãe, consiga também desempenhar suas funções de forma remota, né? Ou pelo menos híbrida. Traz uma preocupação relevante com a qualificação das mulheres mesmo, e talvez colocá-las em áreas mais estratégicas para que elas possam, de fato, ascender profissionalmente. Apoiam totalmente esse retorno ao trabalho depois do término da licença maternidade, reconhecem boas práticas na promoção da empregabilidade das mulheres, então ela traz certos benefícios para a empresa que emprega mais mulheres ou que, de uma forma ou de outra, apresenta cotas ou uma preocupação, uma porcentagem, de fato, uma preocupação na parte de recrutamento em também avaliar a possibilidade de, será que eu preciso contratar um homem mesmo para esse cargo? Posso possibilitar isso para uma mulher? Ainda que ela não seja tão qualificada, vamos qualificar essa profissional para que ela possa ter a mesma chance do homem em desempenhar, em ascender profissionalmente. E o que é bastante relevante aqui para nós, né, no tema que a gente está tratando hoje, que é a prevenção direta e o combate ao assédio sexual e algumas outras formas de violência no ambiente de trabalho. Então, falando especificamente do assédio sexual, né, a gente sabe que não só as mulheres estão suscetíveis a sofrerem assédio sexual no ambiente de trabalho, mas comumente as mulheres sofrem mais do que os homens. E o assédio sexual nada mais é do que aquele constrangimento causado por um colega, né? Seja por uma insinuação, ali por um comportamento que tem um teor sexual que é totalmente reprovável. A mulher normalmente considera isso totalmente desagradável, ofensivo no ambiente de trabalho, e o próprio Código Penal já tratou de conceituar o que é o assédio sexual, né? Então, acho que vale a pena trazer para vocês o que o Código Penal diz sobre isso. Constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente de sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função. Então, infelizmente, ainda é uma realidade no ambiente de trabalho, e o programa Emprega Mais Mulheres traz também uma prevenção direta para esse aspecto, né? Nós que atendemos algumas empresas aqui no escritório, né, os nossos colegas advogados que estão assistindo também, algumas empresas, a gente ouve muito relato dos clientes, nas empresas principalmente que trabalham com mais de 2 turnos, né? Então, aquele turno da noite, a gente sempre escuta que as mulheres sofrem no ambiente de trabalho assédio sexual, e é mais frequente do que a gente imagina, e nem sempre essa informação chega na empresa para que ela possa tratar isso com a devida atenção, né? Seja repreendendo o assediador, seja amparando a pessoa que foi assediada. Então, o programa Emprega Mais Mulheres traz essa previsão específica na prevenção e combate do assédio sexual ou outras violências, né? E, inclusive, essa lei prevê que as empresas que já têm a CIPA constituída, que é aquela Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, deverão adotar as medidas para atingir esse combate e prevenção contra a violência e o assédio. Então, o assédio sexual e outras violências contra a mulher no ambiente de trabalho passam a ser tema também a ser tratado na CIPA anualmente. Acho que é legal falar para os nossos clientes que estão ouvindo, que porventura ainda não souberam disso, a vigência dessa lei, do programa Emprega Mais Mulheres, começou em março desse ano. Então, todas as comissões internas de prevenção de acidentes que aconteceram depois de março de 2023 já tem que ter esse enfoque, esse olhar voltado para o assédio sexual e a violência contra a mulher. Resumidamente, então, o programa Emprega Mais Mulheres, que é a Lei 14.457 de 2022,
traz lá no artigo 23 as principais inovações e mudanças legislativas que vão acontecer em decorrência desse programa, né? Então, são elas: a inclusão de regras de conduta a respeito do assédio sexual e outras formas de violência dentro das normas da empresa, seja no código de ética, seja no manual do colaborador. Então, naquela documentação que você já recebe quando é admitido, né? No momento em que você entra, no momento da tua integração, isso já tem que estar muito claro, né? Que essas regras de conduta, esse respeito às mulheres já faz parte da natureza, da missão, dos valores daquela empresa. Tem que haver também a fixação de procedimentos para recebimento e acompanhamento de denúncias. O Henrico até comentou a importância do canal de denúncias, ali do canal de compliance, né? Então, é através desse canal, normalmente anônimo, que é possível que as empresas apurem e tratem esse tipo de situação, né? Então, ele tem que existir e, além de existir, ser efetivo, né? Os empregados têm que ter acesso ao acompanhamento da denúncia. Eu fiz a denúncia e agora? Como que trataram? Alguém recebeu? Alguém está dando a devida atenção? Está sendo feita alguma auditoria, alguma investigação interna para apurar esse tipo de coisa, né? Além disso, inclusão dos temas referentes à prevenção e ao combate do assédio e outras formas de violência nas atividades e nas práticas da CIPA. Então, normalmente, a CIPA, às vezes, acontece durante uma semana, durante 3 dias, né? E no decorrer das atividades que envolvam a CIPA nesse ano, a partir desse ano, né, é fundamental e muito importante que se referencie essas questões da prevenção e ao combate ao assédio. E, além disso, a realização, no mínimo, a cada 12 meses, né? Então, anual, de ações de capacitação, de orientação e de sensibilização dos empregados e das empregadas, em todos os níveis hierárquicos da empresa, sobre os temas relacionados à violência, ao assédio, à igualdade entre homens e mulheres e à diversidade no ambiente de trabalho, né? Em formatos acessíveis, porque a gente tem que lembrar também que nem todo mundo tem acesso a uma reunião virtual, nem todo mundo tem acesso à tecnologia, né, ao Zoom para entrar e acompanhar uma palestra. Então, isso tudo tem que ser feito de forma acessível para todos da companhia, seja para o chão de fábrica, seja para alta gestão. Nós gravamos um podcast logo que essa legislação foi sancionada no ano passado. Então, se vocês apontarem a câmera para esse QR Code, vocês conseguem listar esse podcast para vocês ouvirem no Spotify mais tarde. A gente detalha, né, essas questões e trata isso de maneira mais aprofundada. Então, a gente recomenda aí que vocês ouçam, acho que vai ser interessante até para os clientes que têm CIPA aí por acontecer, né? Agora a gente já está na metade do ano, então no segundo semestre, normalmente, muitas empresas têm a Semana de Prevenção de Acidentes, então a gente já recomenda que vocês se antecipem e já incluam esse tema como a legislação exige aí nessa programação de vocês. Agora, deixando um pouquinho de lado a questão jurídica, a questão legislativa, o que a gente pode concluir, né, disso tudo que conversamos hoje? Quais foram as grandes moedas, assim, conversando com as pessoas que trabalham em regime híbrido ou em regime 100% remoto, em regime do Anywhere Office, né, que é um dia você trabalhar da sua casa, um dia você trabalhar de uma casa de praia, outro dia você trabalhar de um coworking, como a Bia trouxe. Então, são inúmeras as possibilidades aí que o trabalho remoto traz. E lendo algumas pesquisas, ouvindo pessoas que trabalham nesse regime, o que a gente conclui aí que são as grandes moedas que o trabalho remoto trouxe nesse período pós-pandemia, né? Depois de 2020, aí em 2023, o que a gente consegue considerar como os grandes benefícios do trabalho remoto, né? Em primeiro lugar, a liberdade geográfica, que eu acabei de comentar, isso é inquestionável, né? Acho que todo mundo gosta de sentir essa liberdade, de ter essa flexibilidade, né? Mas essa liberdade geográfica funciona a partir do momento que as relações são baseadas em confiança, né? Então, não adianta eu trabalhar remoto e o meu gestor, o meu líder imediato, não acreditar que eu estou trabalhando ou me pressionar a certo ponto e simplesmente não confia que o trabalho vai ser realizado, né? Ele precisa daquele contato visual que o trabalho presencial proporcionava para todos. Então, a liberdade geográfica é totalmente relacionada com a condição de confiança da relação de trabalho. Além disso, é possível priorizar mais a saúde física e mental
porque você inevitavelmente tem mais tempo livre. A Bia, que é de São Paulo, né? Eu e o Henrique estamos em Curitiba, mas a Bia, que é de São Paulo, pode falar com mais propriedade ainda quanto tempo por dia se perde no trânsito, né? Se deslocando para você sair da tua estação de trabalho na sua casa e fazer exatamente a mesma função 2 horas de trânsito depois dentro do escritório, né? Então, sem dúvida, isso motiva a pessoa que mora mais distante do trabalho, a pessoa que pega 2, 3 conduções para chegar no trabalho, né? E é aquela coisa do presencial passar a fazer mais sentido, a gente passar a dar mais valor para o trabalho presencial, né? Não é necessariamente a pessoa ir para o presencial para passar o dia todo em reuniões virtuais, é a pessoa ir para o presencial quando fizer sentido o encontro presencial, né? Quando houver uma reunião, quando houver uma pessoa que, de repente, de outra unidade, de outra filial do seu trabalho vai estar ali, uma reunião presencial com o cliente, né, que faz toda a diferença. Dependendo do tema, dependendo do assunto, cabe uma reunião presencial. Então, eu acho que valorizar isso tudo faz todo sentido aí nessa dúvida do presencial, do remoto ou do híbrido, né? E pensando no trabalho remoto, pensando que não estaremos juntos, pensando que o gestor e o subordinado não vão estar juntos todos os dias, quais são as nossas dicas valiosas aí para que os nossos clientes e amigos que estejam assistindo previnam o acontecimento, a ocorrência de assédio remoto, assédio moral no trabalho remoto? Primeira coisa, incentivar a participação dos colaboradores na vida da empresa, né? Então, não é porque a pessoa não vai presencialmente que ela deve ser deixada de lado, esquecida. Então, ela precisa ter muito claro quais são os objetivos de trabalho dela, quais são as suas funções, as suas metas. Nem todo dia ela vai receber um feedback, né? O presencial, às vezes, possibilita isso, um feedback ali mais corriqueiro, mais diário. No remoto, isso não é possível. Então, você tem que ter as suas tarefas muito claras, para você também saber que está atendendo do ponto de vista de performance o que o teu empregador espera de você, ainda que ele não esteja te vendo, né? O que mais a empresa pode fazer? Instituir e divulgar um código de ética, enfatizando que o assédio moral é incompatível com esses princípios da empresa. Então, voltamos para aquela questão de ESG, do programa Emprega Mais Mulheres, da preocupação social, mental, de saúde do empregado, né? A reciclagem constante, né? Promovendo palestras, oficinas, cursos sobre o tema. Incentivar as boas relações no ambiente de trabalho. A gente sabe que nem sempre é possível, ruídos acontecem, mas tratar esses ruídos da melhor maneira possível, com a maior tolerância possível, né? Respeitando a diversidade dos perfis dentro da equipe, principalmente num trabalho remoto, em que você não vê as pessoas todos os dias, muitas vezes o perfil de um e de outro acaba sendo muito diferente quando todo mundo se encontra, né? Então, respeitar essa diversidade também faz parte aí da modernização dessas relações. Ampliar a autonomia para a organização do trabalho, para que cada pessoa possa se organizar da melhor forma, organizar seu tempo da melhor forma, né? Partindo do princípio de que ou a cobrança será por entrega, ou o horário será flexível. Então, a redução daquele trabalho monótono, repetitivo, que as pessoas tenham uma certa liberdade, além de geográfica, de poder tratar melhor a sua agenda, né? Gerir melhor o seu tempo. Observar o aumento injustificado de absenteísmo, que são as faltas ao trabalho, né? Ainda que a pessoa não esteja indo presencialmente, é importante que o gestor fique com esse olhar atento, né? Continue fazendo as avaliações periódicas, observe por que essa pessoa está se ausentando, se é uma questão de saúde, se é uma questão emocional, se é uma sobrecarga de trabalho, se é um burnout, o que está acontecendo com aquele empregado, né? Então, ainda que o contato físico não seja próximo, esse contato de gestão tem que continuar acontecendo da mesma forma. E garantir que as práticas administrativas da organização sejam aplicadas para todos. Então, o assédio sexual vai ser repelido, vai haver uma política de trabalho, vai haver uma política de teletrabalho, vão haver recomendações ergonômicas para que as pessoas tenham uma cadeira adequada, uma mesa adequada em casa para poder prestar o trabalho e com qualidade, com saúde. Isso tem que valer para todos os empregados que estão em teletrabalho, não para um nem para outro, né? E, claro, o exemplo do comportamento dessas condutas tem que sempre partir da gestão, que tem que evitar ao máximo ocasionar assédio moral para algum empregado ou ainda se omitir diante de algum assédio moral que aconteça naquele ambiente, né? Porque por mais que o gestor possa ser uma pessoa, um excelente líder, uma boa pessoa, uma pessoa extremamente educada, a gente sabe que dentre as equipes isso às vezes acontece até com níveis hierárquicos inferiores e o gestor também tem que ter esse olhar para coibir esse tipo de comportamento, né?
e oferecer o apoio psicológico, orientação mais especializada, um tratamento, um afastamento de saúde, uma conversa com o RH, para aquela pessoa que realmente se julgou vítima do assédio moral, e sem dúvida, a partir do canal de denúncia, estabelecer e processar, apurar essas denúncias e tratar esses problemas todos, não, como se diz, não varrer para debaixo do tapete, que essa sujeira só acumula, e a pessoa que foi vítima disso se sente cada vez mais menosprezada, mais diminuída, né? Quando vê que uma denúncia dessa não é levada adiante. Então, como que você pode incentivar, por fim, para a gente fechar nosso encontro aqui hoje, como que você, empregador, empresário, pode incentivar o bem-estar da sua equipe remota? Henrico já falou disso antes, Bia também, mas não é porque a pessoa está trabalhando de casa que ela pode trabalhar a todo tempo, né? Isso é uma linha tênue que precisa ser observada e respeitada pela gestão. Então, as pausas são mais do que bem-vindas, elas são necessárias para a saúde mental e para a saúde física. Inclusive nos finais de semana, né? Não é porque a pessoa está com toda a sua estação de trabalho em casa no sábado e domingo que ela precisa estar disponível e trabalhando a todo tempo nesses horários, né? É o horário de descanso e ele tem que ser respeitado. As pessoas, os empregados, eles têm rotinas diferentes, então é essencial a relação baseada na confiança, né? Então, se podemos dar uma dica para vocês, permita os horários flexíveis, isso motiva a equipe, isso faz com que a pessoa consiga render no melhor horário para ela. E, claro, quando a gente fala isso, né, para os nossos clientes, permita horário flexível, muitos clientes falam para a gente, mas não é viável na prática, tem pessoas que não sabem lidar com o horário flexível, né? E aí entra mais uma vez a gestão, a questão da relação de confiança e a gestão próxima, né? Logicamente que você tem que filtrar as pessoas que não sabem lidar com essa liberdade, né? E vai acontecer sempre, e isso acontece também nas vagas presenciais, nem sempre a gente acerta nas contratações, né? Então essa é uma dificuldade que vai continuar existindo no trabalho remoto. Os resultados são mais importantes do que a quantidade de horas no local de trabalho. Nós que viemos aí de um período super presencial, a gente sabe que a pessoa estar sentada 8 horas por dia na frente do computador não quer dizer que ela está trabalhando, muito menos que ela está entregando o que ela deveria naquelas 8 horas na frente do computador, né? Muitas vezes a pessoa acaba rendendo um pouco menos, mas entrega mais em menos tempo, trabalha melhor num determinado horário do que em outro. Então, incentive as pessoas a terem essa liberdade, incentive o seu empregado a cuidar também da saúde física, da saúde mental, incentive o seu empregado a fazer exercícios, a não trabalhar fora dos horários contratuais, a tirar os momentos de lazer no final de semana e crie dentro da sua empresa espaços para que seja possível falar sobre esses temas relacionados à saúde e sobre a modernidade das relações. É importante saber, por mais que a gente tenha alguma resistência em relação a isso, a Bia trouxe a notícia super fresquinha aí desse mês, falando que, ainda que os empregados estejam satisfeitos nos seus empregos hoje, se oferecessem uma vaga remota, talvez eles mudassem de emprego, talvez eles arriscassem e fossem para outro tipo de trabalho só pelo fato de ter mais liberdade, seja geográfica ou seja de tempo, né? O tempo continua sendo um dos nossos bens mais valiosos e eu acho que a modernidade aí das relações de trabalho veio com a reforma trabalhista e vai vir com reformas futuras, faz todo sentido que a empresa se preocupe cada vez mais com isso e preste atenção nisso também, né? Então, era essa a mensagem que a gente tinha para passar para vocês. Bia, acho que temos um slide dos nossos contatos, né? Fica à vontade para fazer um encerramento aí por nós, por favor. E agradeço a todos a audiência, obrigada pela presença. Obrigada, Rô. Então, aqui uns avisos finais, então, dentro do que a gente tinha previsto do horário, esse bate-papo, a parte mais técnica, mais densa, queria agradecer toda a presença de todo mundo, e aqui a gente tem ainda uns minutinhos, acho que a gente consegue responder uma ou duas perguntinhas, Roberta. Aqui, primeiro com relação ao material. Bom, a gente a gente tem um canal no YouTube, geralmente esse nosso bate-papo também vai para o canal do YouTube, e vocês podem se registrar para receber os nossos informativos, o nosso material, até por questões hoje de Lei Geral de Proteção de Dados, a gente precisa que tenha uma inscrição
para receber todo o nosso material. Então, vocês podem procurar isso pelo nosso LinkedIn ou no próprio YouTube, que vocês vão ter acesso, tá bom? Pela página do escritório. Aí, uma pergunta aí mais do nosso bate-papo. Se um profissional sofrer um acidente em casa, será considerado acidente de trabalho? Ótimo ponto. E aí, o que a gente percebe, né? Ou quais são as dificuldades que a gente tem nesse aspecto? Em termos práticos, o trabalho em casa dificulta muito a questão da prova. Quando a gente está dentro da empresa, nós temos colegas de trabalho, nós temos alguém que estava talvez na recepção, uma portaria, muitas pessoas observando o que está sendo, o que está acontecendo. Dentro de casa, a gente não vai ter isso. E toda a relação com esses profissionais que estão trabalhando de forma remota, os pontos de interação ou vão ser através das ferramentas de comunicação, né? Então, um vídeo como esse, uma conversa como essa, que pode estar sendo gravada pelos profissionais, então, no aspecto do assédio moral, talvez até consiga alguma questão de prova. Agora, o acidente em si, se a pessoa caiu, se a pessoa machucou, quais são os pontos que vão ser discutidos? Porque a gente tem o acidente, mas a gente tem a doença que pode estar vinculada também ao trabalho. Então, por exemplo, a pessoa desenvolve uma tendinite, ela desenvolve um problema nas costas. Tudo isso vai depender de uma perícia para a declaração do nexo. Então, é óbvio que a gente vai passar por vai ser muito mais delicado, muito menos objetivo, mas a gente vai passar por uma análise técnica para ver qual é o problema, o que aconteceu e se aquela descrição médica tem sentido com a conexão do trabalho. Né? Então, aí nesse sentido, se houver uma conexão médica, provavelmente o empregador vai ser sim responsabilizado. Por isso que é tão importante os atos preventivos. Eu consigo demonstrar que eu forneci equipamentos, que eu dei treinamento, que eu estava atento à postura, que eu expliquei que, por exemplo, qual é a conexão que precisava ser tomada. E aí vai ficar nessa discussão de prova, o que originou o acidente ou a doença? Decorreu efetivamente do exercício da atividade ou ele tomou um choque na tomada e estava em casa? E aí esse choque que ele tomou em casa? Por que eu vou atribuir isso ao empregador? Talvez a gente vá observar em termos práticos algumas discussões que hoje a gente tem do acidente de trabalho, que é equiparado para fins previdenciários, o acidente de deslocamento, né? Se a pessoa está dentro de um ônibus, num percurso habitual de casa-trabalho. Se ela se machuca dentro desse ônibus, se há prova de que isso foi no deslocamento habitual, isso para fins previdenciários é acidente do trabalho. Então, essas discussões talvez sejam semelhantes ao que a gente vai ter quando isso for transferido para o ambiente de trabalho. E alguns reflexos previdenciários e outros reflexos trabalhistas. Estamos aqui vivendo e observando. O que a gente pode adiantar é atuar de maneira preventiva, que o empregador tem os mecanismos de demonstrar que tudo estava ao alcance dele, tanto no fornecimento de informação quanto o treinamento foi feito. Tá bom? Aí aqui, Rô, eu acho que você pode me ajudar nessa resposta aqui, olha só. Na empresa onde eu trabalho, há mais ou menos 1.500 profissionais. Como atingir a conscientização de 100% desses profissionais sobre o tema? Como faço para comprovar em uma fiscalização? Eu acho que, Bia, veja se você vai concordar comigo, mas, Diógenes, eu acho que aí não vai ter uma fórmula que te faça atingir 100% dos empregados, né, do teu quadro funcional consciente, né? Uma coisa é você passar a informação, outra coisa é você chegar a conscientizar, atingir de fato a mudança de mindset das pessoas, né? Mas, de todo modo, para fins de fiscalização, essas reciclagens, esses treinamentos, essas palestras, seja a presença num webinar como esse, seja um treinamento para gestão, como não ocorrer nenhuma situação de assédio moral, como lidar com uma ação de assédio moral na sua equipe, né? Então, reciclagens constantes, com listas de presença, te fazem poder comprovar isso perante o Ministério Público do Trabalho, ou algo nesse sentido, né? E a conscientização,
É uma empresa de 1.500 colaboradores, é uma empresa de porte grande, então eu acho que é a linha da repetição, né? Quanto mais a empresa se mostrar preocupada e atenta ao tema, mais crédito, mais importância os empregados vão passar a dar aquilo, né? Então, eu acho que é sempre a questão de liderar pelo exemplo, né? Se a empresa está, de fato, preocupada, consciente, os empregados, naturalmente, com o passar do tempo, vão estar mais preocupados e conscientes também com aqueles assuntos. Ótimo, é isso aí. Acho que muitas vezes a nossa missão, a missão do empregador é conseguir fazer a prova, né? Isso é que você colocou, Rô. Que no dia a dia, numa ação, num questionamento, numa fiscalização do Ministério do Trabalho, do Ministério Público, é muito relevante a gente poder começar a conversa mostrando que há pelo menos uma intenção verdadeira de conscientização, né? E aí, para a gente encerrar, veio uma pergunta aqui com relação ao local, onde é que vai ser distribuída uma ação no caso de um profissional que trabalhe no modelo híbrido. Então, o que acontece? Também por uma recente modificação da legislação do teletrabalho, e aí, do finalzinho do ano passado, se eu não me engano foi setembro, foi incluída uma previsão na CLT dizendo assim, ó, que para os teletrabalhadores, você vai aplicar a legislação local e os acordos coletivos relativos à base territorial do estabelecimento de lotação do empregado. Então, isso acaba resolvendo qual é a norma coletiva que eu vou aplicar para esse profissional e o local onde ele deve distribuir a ação, tá bom? Então, a gente aqui, 12:01, queria agradecer muito a participação de vocês, esse bate-papo, Roberta, Henrico, obrigada. E se vocês tiverem temas, outras coisas que queiram que a gente prepare aí um bate-papo, a gente se organiza para no próximo semestre também fazer algum outro tema de direito do trabalho. Muito obrigada pela participação de todos, um abraço. Obrigada, pessoal, excelente restinho de semana aí para todo mundo e nos encontramos pelas redes sociais do Gaia Silva Gaed em breve. Obrigada. Tchau, Roberto.